Então eu vou criar aqui um novo dialog, que eu vou chamar aqui de dialog 2. E aqui, então, nós vamos fazer o seguinte. O meu dialog 2, ele vai, então, ser uma nova instância de dialog alert dialog builder, passando o main activity.dis. Então eu vou criar uma nova instância de alert dialog builder, passando o contexto para lá, né, esse contexto aqui de execução, atribuindo isso ao meu dialog 2. Eu vou criar aqui também um objeto do tipo layout inflator. Vejam que ele vem lá de view. Então esse layout inflator, por isso que a gente fala que nós vamos inflar um novo layout, porque ele vem de lá de layout inflator. Eu vou chamar aqui de layout inflator, mesmo. Veja que o atalho aqui foi Ctrl espaço e a IDE então sugeriu alguns nomes aqui pra gente, né? Então facilita na hora de programar também. Então ele já deu essa sugestão de inflator. E aí então eu vou falar que este meu inflator, ele vai get layout inflator. Então ele vai pegar o layout inflator e agora eu vou criar uma nova view que eu vou chamar aqui de view mesmo, que vai receber então do meu layout inflator ponto no método inflate. Aqui no método inflate, o que ele quer? Ele quer dois parâmetros. Primeiro, um layout. Veja que aqui ele quer um recurso de layout, né, que seria um inteiro, que na verdade é quando a gente cria esse cara aqui, ele então gera este inteiro lá na classe R. E também ele quer um view group, que nós vamos passar null nesse caso. Então, lá no meu r.layout.dialog, que é este arquivo aqui agora, né? Eu vou passar também um null. Ponto e vírgula. Vejam que aqui em cima, quando eu usei o layout para inflar o layout na tela, né, definir o meu view, eu usei também r.layout activity underline main. E aqui eu estou usando r layout activity underline main e aqui eu estou usando r layout dialog, porque são recursos que estão dentro da pasta layout. Então, feito isso, agora nós precisamos chamar o método show dialog 2.show. Só que antes de dar um dialog show, eu preciso setar esse view. Veja que ele não está sendo utilizado aqui ainda, né? Então, ela never used, então nós vamos usar ela aqui da seguinte maneira. Nós vamos falar que o meu dialog 2.set view, que requer então um objeto do tipo view. Nós temos aqui o objeto do tipo view, então nós vamos passar para ele o nosso view aqui, que é esta variável aqui. Então, ponto e vírgula. E vamos executar agora do zero da run app, porque nós temos XML novo, né? Então temos recursos novos. Vamos subir de novo a aplicação aqui no nosso emulador. Então agora subiu de novo a nossa aplicação. Quando eu clicar nesse novo botão abrir aqui de baixo, ele vai trazer o meu dialog personalizado. Agora eu tenho o meu dialog, que eu posso entrar com o meu nome aqui e posso utilizar a minha senha aqui embaixo. Então esta é a forma de nós personalizarmos os nossos alert dialogs. Então veja que agora já está subindo. Eu posso ainda assim, se eu quiser, utilizar os elementos que eu usei neste código aqui, ó, como set title, como set message. Vamos testar para ver como é que fica nosso dialog diferente aqui nessa nova visualização. Então aqui, antes de dar um dialog.show, eu vou separar aqui o que está sendo inflado
novo, né? Um novo view do que é padrão. Então aqui, ó, eu vou até comentar para deixar para vocês aqui, ó, nova visualização do dialog. E aqui elementos padrões da API. E aqui então nós vamos fazer o seguinte: dialog 2 ponto set title. Vou colocar aqui, ó, login, e vou dar um apply changes. Notem que agora, quando eu subir de novo o nosso alert dialog, ele traz o texto, né, o título, login aqui. Se eu quiser setar o icon da mesma forma, por exemplo, dialog .set icon lá do Android .r.drupal .icone vamos colocar aqui e-mail também, né? Ponto e vírgula, dar um apply changes aqui. Vou abrir novamente o nosso alert dialog. Agora ele traz estes recursos que são padrão. Então vejam que se você quiser setar os botões padrões, como nós fizemos aqui nesta linha de código aqui em cima, ó, set negative button, positive button, você pode fazer. Agora você pode também criar esses botões, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder ele novamente aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, neste meu dialog XML, eu vou puxar para cá dois botões, um de cancel e um de login, né, para a gente fazer o login só para ver se funciona, né, o clique do botão. Então eu vou trazer um botão aqui e eu vou trazer ele aqui para baixo dentro do meu layout e eu vou puxar mais um botão. Qualquer coisa depois a gente acerta ele no XML. Eu vou usar aqui nesse meu primeiro botão, vai chamar btn underline login. Vou dar um refactor nele e onde está button eu vou criar aqui uma nova string value chamada btn underline login. E aqui então um ok. Vamos colocar aqui btn ok, então não é melhor, ok. Ok. E no segundo aqui eu vou colocar um cancel. Botão 2 é btn underline cancelar. E minha string vai ser nova string velho btn cancelar. Ok. Vamos só dar uma olhada aqui nesse código aqui. Então ficou os dois botões aqui bonitinho. Tá. Então notem que aqui eu tenho o btn cancelar, btn login, também tenho o edit text password e o edit text username. O image view está sem o ID, porque não vai ser manipulado isso via código. Se você precisa trocar essa imagem via código, então é importante você colocar um ID para você poder fazer esse cast aqui, né? Como a gente fez aqui no botão, né? Atribuindo ele via find view by ID. No nosso caso aqui, a gente vai só pegar esses dois campos de texto e nós vamos então clicar no botão login ou no botão
cancelar. Então, são esses objetos aqui, esses elementos que nós vamos manipular na tela. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos pegar esses elementos aqui e pegar esses conteúdos para manipular aqui no nosso código Java. Então, aqui, vou diminuir este cara aqui para não confundir, né? Esse aqui é o botão abrir vou ocultar ele aqui. Então, aqui no botão 2, nós vamos então buscar estes elementos que estão aqui no nosso XML.